Bares, restaurantes, mercados e até mesmo lojas. Todos eles reunidos em um único ambiente descontraído e ao ar livre ou não. Nós estamos falando dos polos gastronômicos, uma tendência mundial que vem se multiplicando aqui no Brasil. No Rio em Foco, que começa agora, vamos debater o potencial desses polos e que iniciativas estão ajudando a impulsionar a criação desses empreendimentos. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a coordenadora de comunicação, marketing e polo do Sindicato de Bares e Restaurantes, o Sindirio, Kátia Watts. A gastronomia vem passando por transformações nos últimos anos. Hoje, a cozinha brasileira é cada vez mais reconhecida. Vamos ver a matéria. Comida tipicamente brasileira: feijoada, moqueca, cocada, carne de sol e acarajé. Esses são apenas alguns dos pratos famosos e que caracterizam a diversidade cultural do país. E com uma gastronomia tão variada assim, especialistas, empresários e chefes de cozinha estão se reinventando, mostrando o que há de melhor no nosso tempero. A cozinha brasileira, ela sempre foi associada muito às refeições familiares, domésticas, e acho que muita gente demorou para perceber que ela era muito boa, que ela tem pratos sensacionais e que ela pode sim ser uma cozinha, uma gastronomia, ela pode ser uma cozinha de restaurante, uma cozinha de alto nível e de presença internacional. E esse processo tem a ver, obviamente, em primeiro lugar, com o fato de a gente ter cada vez mais cozinheiros se dedicando à cozinha brasileira, pelo fato de você ter restaurantes dedicados à cozinha brasileira e pelo fato das pessoas terem mais orgulho da diversidade regional, dos seus produtos. Eu acho que a tendência cada vez mais é que jovens chefes tratem a cozinha brasileira de um jeito natural, de um jeito cotidiano, com inteligência. Os jovens estão mais à vontade para pesquisá-la, para tentar novas possibilidades e para flertar não só com a cozinha brasileira tradicional, mas também para incorporar outros elementos que vêm de fora. É muito importante se pensar em políticas públicas, né, que favoreçam o segmento. É um segmento que representa 2,4% de economia estadual. Então é um segmento importante, é aquele que mais emprega jovens entre 18 a 24 anos, né? É um número aí consistente de empresas em todo o estado, quase 70 mil empresas. Então ele tem uma robustez, né, e uma necessidade primária por parte dos seus clientes, que isso precisa ser visto. Pensando nessa valorização da gastronomia brasileira, como isso vem sendo trabalhado pelos polos gastronômicos? Então, isso é um movimento muito interessante, porque dentro dos polos, né, nessas regiões em que na realidade se organizaram, né, tem uma estrutura institucional que dá suporte para que essas empresas ali tenham não só serviços e capacitações, mas sobretudo informação, né? E a gente percebe que, por exemplo, um dos projetos mais bonitos que acontece de valorização da gastronomia brasileira é o incentivo ao consumo de pequenos agricultores. Isso tem sido um projeto belíssimo, que tem sido implementado em alguns dos maiores polos, né? E que é muito bacana, porque a gente leva as pessoas ao campo, né, os empresários ao campo, ele conhece o pequeno produtor, a realidade do pequeno produtor, a valorização daquele produto, né, de como ele é da terra, a sazonalidade dele. Então, essa capacitação faz com que ele não invente, às vezes, um ingrediente que é totalmente fora da sazonalidade e que faz com que o preço, às vezes, fique muito alto para ele, seja importar ou seja trazer de outro estado. E aí você acaba tendo um custo elevado, a não valorização do que está
né, disponível e ali próximo, então faz com que a economia do Rio de Janeiro os restaurantes sejam clientes dos produtores também fluminenses, então isso é uma coisa muito bacana e valoriza, né, os alimentos do estado, que eu acho que é muito, muito bacana. As feiras orgânicas acabaram também entrando nesse universo, né? Quer dizer, como você tem dentro dos polos, uma união dos empresários para algumas ações, é muito mais fácil você conversar com eles, né? E qual o perfil desses polos sediados na cidade do Rio de Janeiro? O Sindirio trabalha especificamente com os polos da cidade, né? Então, o perfil é bem diversificado. A gente tem da Zona Norte, a Zona Oeste e a Zona Sul e o Centro. São distintos, tem uns que têm uma tendência mais para o lado cultural, histórico, como é o caso do Polo Novo e Antigo. A gente tem o Botafogo, que tem uma coisa meio de sorro, né, carioca, muito interessante pela diversidade muito de bares, mas também de restaurantes de chefes top, né? Quer dizer, chefes conhecidos e que frequentam e que estão ali porque gostam desse mix de produtos, né? A gente tem na Zona Sul também um polo bem bares de restaurantes de todo tipo. Então, assim, basicamente, eu acho que o polo é interessante pela diversidade. É um local onde você encontra desde o boteco, que você senta com a sandália havaiana à vontade, um short, toma um chopp, come um petisco, até um restaurante em que tem um serviço mais elaborado, uma comida também mais que tem elementos mais sofisticados e que acabam fazendo um custo maior. Em relação a capturar esses empresários para que eles se organizem nesses polos, como é esse processo de conscientização e de sensibilização deles? Isso é um trabalho de perseverança, né? Porque é um trabalho em que eles têm, na realidade, a gente vem trazer para eles a ideia de que não existe concorrência, que na realidade existe aqui a soma de esforços faz com que aqueles empresários unidos se mobilizem melhor na atração do seu público, mas principalmente é um fator que aí eles se surpreendem muito na boa comunicação com o poder público, através da entidade, no caso o Sindirio representa justamente os bares e restaurantes, mas também o poder público tem ali uma organização estruturada para ele poder falar melhor, né, para ele ter uma eficiência na divulgação das questões do trabalho, para ter também uma demanda mais organizada, porque aí os empresários fazem, que eu já vi, Polo Botafogo fez isso, Polo Copacabana também fez isso, o Polo Novo e Antigo faz muito isso, que eles organizam demandas através de um documento, tudo com ruas, tudo muito bem estruturado, e entregam para o poder público aquilo absolutamente fácil do poder. É isso, com quem eu falo, aonde está, que suporte a gente pode ter. Então, assim, é muito bom e é assim que a gente faz. Uma capacitação junto com o SEBRAE, em que a gente vai apresentando essa estrutura chamada polos, que a princípio eles ficam um pouco resistentes, mas depois percebem como isso faz bem para o seu negócio. A gente vai mostrar algum desses resultados no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Atuar através dos polos também permite ganhos em relação ao diálogo com o poder público. Em 2016, foi aprovado na LERJ o projeto de lei que visa incentivar e criar mecanismos para o fortalecimento e o desenvolvimento de polos gastronômicos no estado do Rio. A nossa equipe foi até o polo de Copacabana para conferir esse trabalho. Vamos ver. Um espaço cultural e de entretenimento. Assim podemos definir o polo gastronômico Copacabana mais Leme, que compreende aproximadamente 40 estabelecimentos de diferentes tipos de serviços. Criado em 2009 com o propósito de fortalecer bares e restaurantes,
O polo Copacabana mais Leme não exige um espaço único, concentrando suas atividades em um só local. Ele alcança várias ruas desses dois bairros que são muito próximos um do outro. E o sucesso foi tanto que, além da gastronomia, outros serviços como academia ou lavanderia, por exemplo, também fazem parte dessa associação. E todos têm um único objetivo: a cooperação. Se iniciou como Polo Lido em 2009, depois virou Polo Lido mais Leme em 2015 e agora, em final de 2017, virou para Polo Copacabana mais Leme por causa de novos restaurantes que temos já na parte do Miguel Lemos, Bolívar, etc. Então a gente consegue, com essa união, muito mais voz ativa com a prefeitura, de poda de árvore, iluminação. A gente tem muita força para conseguir melhorar a área da delimitação do polo. E hoje nós somos amigos, nós somos parceiros. Você não pode ficar com aquela mentalidade fechada antigamente, que cada um por si, vamos trabalhar, não quer nem saber o que o outro está fazendo, só quer ser melhor que o outro. Não, hoje em dia não, é cooperação. Desde que nós entramos como polo, nós temos uma outra visão em termos de olhar o vizinho. Nós procuramos sempre ajudar. É muito bom ter competitividade. Eu aqui na rua tenho 4, 5 amigos, é assim, um torce pelo outro, um ajuda o outro. Tem espaço para todo mundo, né? Hoje em dia a gente consegue ter essa visão. A gente não enxerga mais o cara do teu lado como um concorrente. Para atrair turistas e os próprios moradores e frequentadores desses dois bairros, o Polo aposta em uma agenda de eventos ao longo do ano, com festivais gastronômicos e visitas guiadas nas casas e prédios históricos da região, entre outras programações. O Polo, além do lado empresarial, ele é cultura. Então, assim, essas agendas, agora, por exemplo, nesse primeiro semestre, nós vamos fazer o aniversário do Polo. Ele vai ser numa praça, aqui no Lido, a Praça do Lido. É um dia muito bacana. Começa com uma corrida de bicicleta, depois nós vamos para a praça, que vai ter várias atividades, palestras, músicas, e isso tudo de graça. Para fazer com que a população, né, que os moradores participem e aquilo, participando, conheçam o que o Polo significa, o que o Polo faz. E nós verificamos aqui no bairro, tem uma série de prédios com arquitetura Art Deco. Fomos atrás dos prédios, fizemos um levantamento e conseguimos, vamos dizer assim, selecionar alguns prédios e fazemos um pequeno roteiro toda segunda, quarta-feira de cada mês, percorrendo os prédios Art Deco com o professor Milton Teixeira. É um esforço conjunto de empresários que estão dispostos a oferecer um serviço com mais qualidade, segurança e infraestrutura. Mas fica a dica, a capacitação é fundamental. Eu sempre aconselho a quem vai entrar na hora da captação de novos empresários, justamente passar isso. Capacitações, eu mesmo fiz várias capacitações como empresário, os meus funcionários também, eles fizeram várias coisas de manipulação de alimentos, de vários cursos que são muito importantes para eles. Então, eu acho que todo empresário deveria entrar nesse momento justamente porque você vai melhorar seu serviço, você vai melhorar toda a tua infraestrutura, né? Você vai ter orientações, não só do Sebrae, como o Cid Rio, cursos para poder fazer, para poder melhorar. Então, eu acho que é muito importante a pessoa, um empresário com visão, eu acho que é necessário ele entrar num polo. A gente movimenta a economia do bairro. E esse eu acho que é o grande propósito. A gente dividir para somar. O que é interessante na matéria é que a gente mostra na prática que polo, na verdade, é a criação de uma governança em que os empresários começam a ter uma voz ativa e podem direcionar também demandas que são comuns, né? Você descobrir também quais são as agendas comuns dessas pessoas que estão apostando no Rio. É verdade, isso traz, e esse bate-papo, né, que eles já se autonominam amigos, né, e é isso mesmo, porque eles, de qualquer maneira, eles fazem um esforço hoje para sair do seu negócio, às vezes chegam atrasados, aquele negócio de 15 minutos, eu estava lá cuidando do caixa, mas eles entendem que aquele momento ali que eles estão juntos, eles conseguem pensar melhor, eles conseguem se organizar melhor
E isso que, embora vai do coletivo para a unidade, né? Ele deixa de pensar só como ele, que é importante, é óbvio, o negócio dele tem a tipicidade dele, tem o cliente dele, que às vezes é diferente do outro, mas tem um objetivo comum de serviço, né? Todos eles são serviços. No caso ali de Copacabana, você vê que tem lavanderia, tem academia, ampliou, né? Então tem outros tipos de serviço, mas é tudo serviço, tudo lidar com gente. Então, é importante a continuidade, né, de eles estarem sempre fazendo capacitações, seja de ordem, né, gestão, né, falando mais com o empresário, com o seu gerente, mas principalmente, sobretudo, com aquele que está falando direto com o seu cliente, né? Então, aquele que é o garçom, é o pessoal da cozinha, ou seja, é atendente, e facilita é o caixa. Facilita muito também a conversa com o próprio sindicato, né? E a definição dessa agenda. Como é que funcionam essas reuniões? É uma agenda fixa, todo mês eles se encontram? Isso. Dependendo do que dizer, existem polos que são mais antigos. De novo, vou citar o caso do Polo Novo Rio Antigo, que foi um dos primeiros. Ele, na realidade, faz isso. Ele é uma vez por mês. Mas quando o polo é muito novo, ele faz uma reunião por semana. No caso do Copacabana, que agora expandiu e ficou enorme mesmo, e quando tem próximo eles realizam muitos eventos, então eles passam a se reunir toda semana. Mas existe uma regra de que, principalmente no início, se faça pelo menos uma vez por semana, que é para poder essa cultura da união, da representatividade ficar melhor. Na Zona Oeste, você vê um perfil sendo criado de empreendimentos que reúnem vários serviços, né? Principalmente nessa área de gastronomia. Eles já são ou caminham para ser um polo, quer dizer, há um trabalho do Sind Rio de conversar com esses empreendimentos, ou funcionam de forma diferente? Então, na realidade, a gente identifica quando existem lideranças que até fazem essa demanda. Eles entendem que está faltando alguma coisa para aquilo alavancar. Eles não conseguem se reunir, eles não conseguem ter uma organização. Então, eles acabam demandando da gente, das instituições, né? Então, o Sind Rio, o Sebrae, para que a gente vá lá, a gente identifica se o polo tem perfil realmente. No início, a gente não acha que seja bom, eu quero pegar um território muito grande, isso precisa ter uma representatividade, uma força, uma comunicação grande, que às vezes quem está começando não consegue. Então é melhor se ater a uma rua, a uma praça, ali é o entorno, que aí você consegue, é mais fácil você trazer essas pessoas e conseguir se reunir. E a gente sempre recomenda também que seja pelo menos uns 6 a 8 empresários que estejam dispostos para eles entenderem, aqui é um polo. E aí a gente começa o trabalho. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar como o uso da tecnologia pode contribuir no desenvolvimento desse setor. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para quem tem pressa ou não quer sair de casa, o serviço de entrega de comida através de aplicativos para smartphones é uma opção que ganha cada vez mais adeptos. É o uso da tecnologia como uma ferramenta que otimiza o tempo tanto de quem vende quanto de quem compra. Vamos ver a matéria a seguir. A tecnologia, ela existe para resolver a dor de alguém, né? Eu sempre coloco que tecnologia e inovação, ela está para atender o ser humano, e o ser humano ele é preguiçoso, né? Então a roda veio para melhorar a vida, para facilitar a vida, o ar-condicionado, o carro automático, o vidro elétrico e agora os aplicativos, né? Todos esses marketplaces que concentram todos os restaurantes em um só aplicativo, você não tem que ficar baixando vários. Então isso é uma tendência. Então todas as empresas, elas precisam agora, questão de sobrevivência, criar um TI muito forte, né? No limite até de que todos os nossos negócios serão em tecnologia. Então o meu negócio de tecnologia eventualmente vende comida chinesa ou vende comida japonesa. O negócio de tecnologia de roupa é uma empresa de tecnologia que vende roupa, vende varejo.
outro é um negócio de tecnologia que vem de saúde, outro que vem de educação. Então, tecnologia hoje é parte integrante da vida, do cotidiano de todo ser humano. E esse percentual de investimento ele vai crescer ano a ano. É inevitável e fundamental. A gente fala também da tecnologia podendo ajudar, inclusive, nessa comunicação entre os empresários, né? A gente percebe que nos polos, quer dizer, inicialmente, eu vejo até pela tecnologia, era muito para relacionamento com o cliente. Então, era muita coisa do marketing, né? O cliente, quem é esse cliente, vou comunicar o cardápio para esse cliente, ou seja, como é que se eu participo daquele app, eu tenho benefício diferenciado. Começou timidamente assim. Hoje a gente percebe que, até pelo ano 2017, que foi um ano muito difícil para os bares e restaurantes, quem salvou muito, que ampliou muito e fez muito a casa girar, foram os apps de entrega, de delivery, né? Então, a população se retraiu um pouco, uma questão também de violência que a cidade viveu e vive um pouco ainda, quer dizer, um pouco não está vivendo, né, ainda, e a gente percebe que esses aplicativos, eles facilitaram a vida do consumidor, que ainda quer comer uma comidinha daquele restaurante que gosta, aquele coisa, mas ele também tem a facilidade ali de ele pede o prato que ele costuma, ele faz um arranjo em casa, quer dizer, chama os amigos para casa. Então há uma mudança de comportamento do consumidor também. E que exige que os negócios se adaptem a isso. Exatamente. E aí passa a ser os bares e restaurantes a começarem a enxergar, porque também tem a coisa do fluxo da informação e da entrada daquele valor dentro do seu sistema de gestão. Então, eles começaram realmente a parte de TI hoje é fundamental, ela ajuda a pensar, ela diminui custos dentro do negócio, então os bares e restaurantes também se adequaram. E aí eu não falo só de grandes marcas, nem de grandes redes, que hoje sobrevivem muito do delivery, quase que exclusivamente de delivery, mas, sobretudo, o pequenininho também. Ele entendeu que é uma forma de a marca dele ir para casa, de fidelizar o cliente, e os custos, às vezes, ficam ainda mais barato, porque também esses apps ainda, isso é uma questão que até a própria representatividade do Sindirio está tentando trabalhar, que são um custo elevado, né? Para o pequeno é um custo de 30% quase do valor do negócio. Então é uma taxa muito alta que precisa melhorar, mas é inquestionável a tendência desse mercado de crescer. Agora, dentro dessa comunicação também do polo, que você lá no começo do programa foi falando que alguns se consolidam pela própria história, né? O ambiente que eles estão instalados, outros, os perfis são muito variados. Dentro dessa construção dos polos, né, e da imagem desses polos, essa tecnologia de aplicativos pode ajudar também a vender essa imagem para o consumidor? Sim, a gente já teve alguns polos se organizando para terem apps, mas eles ainda não encontraram muito bem a forma de comunicar isso, porque você tem que comunicar para a população o que é um polo, qual é o valor que aquilo ali tem diferenciado do que ele costuma ir por algum lugar que ele goste, mas então assim, a diversidade que tem que estar ali, como é que você atrai o cliente para ir ali. Então, eu acho que isso é um desafio, é um aprendizado, que isso tem vindo aí aos últimos 3 anos. Teve um polo agora, o Polo Tijuca, que lançou um aplicativo exclusivo do polo, mas ainda não rodou, porque você tem que ter aí uma outra parte do TI, que é como você se mergulha nesse mundo da internet e como você se divulga, com que qualidade, né? Porque você não é só eu estou aqui, eu estou aqui, eu sou isso e gostaria que você soubesse atingir o seu público-alvo. Agora a gente já está no finalzinho do programa. Desafios para 2018. Qual vai ser a agenda do Sindirio na mobilização desses polos e no fortalecimento dessa ideia de que é importante trabalhar junto para conseguir mais resultados? É sempre fortalecer que nós, como representantes do setor de alimentação, a gente incentivar essas lideranças, inclusive são líderes que o sindicato precisa saber, são líderes locais. Então a gente incentiva a liderança porque aquela região
tem uma tipicidade, tem a sua clientela, tem os seus serviços, tem os seus produtos. Então, você poder incentivar que essas regiões tenham seu polo e esses líderes falem com o sindicato, com a sua demanda organizada, para nós é essencial. Então, a gente vai continuar, junto com o SEBRAE, a fortalecer, não só por uma questão de comunicação, de organização, mas até comercial também, que é mais fácil você falar com um grupo do que falar um por um. A gente tem que reforçar aqui que, além da cidade do Rio de Janeiro, existem outros 26 polos gastronômicos espalhados pelo estado que têm um apoio muito forte do SEBRAE, né, que é um parceiro que apareceu várias vezes aqui ao longo do programa. E é importante também para a gente pensar como isso pode ser também uma saída para outros diálogos que precisam ser travados no fortalecimento desse setor, como a Luísa falou lá no início. Infelizmente o programa está chegando ao fim, mas eu espero que a gente tenha conseguido falar um pouco e mostrar a importância disso. Obrigada, Kátia, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação até aqui. O Rio em Foco está nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Segue lá. Você também pode enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp 21 98890 4709 ou para o nosso e-mail rioinfoco@alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.